Olá, seja bem-vindo à oficina de oração. Eu sou o Gabriel e eu queria te convidar para rezar comigo hoje com o primeiro livro de Samuel e também com o Salmo 39. Esse trecho que a gente vai ler hoje tem talvez uma das vocações mais belas do Antigo Testamento, que é quando Samuel responde ao Senhor: "Fala, Senhor, que o teu servo escuta." Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10 e 19 a 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: "Samuel, Samuel." Ele respondeu: "Estou aqui." E correu para junto de Eli e disse: "Tu me chamaste, aqui estou." Ele respondeu: "Eu não te chamei, volta a dormir." E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: "Samuel, Samuel." E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: "Tu me chamaste, aqui estou." Ele respondeu: "Não te chamei, meu filho, volta a dormir." Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: "Samuel, Samuel." Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: "Tu me chamaste, aqui estou." Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: "Volta a deitar-te e, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta." E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: "Samuel, Samuel." E ele respondeu: "Fala que teu servo escuta." Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Esse é um trecho clássico do Antigo Testamento e talvez seja uma das vocações mais bonitas do Antigo Testamento, porque a resposta de Samuel ela é muito bela e ela é muito gratuita, ela é muito livre, né? Ele simplesmente responde: "Eis-me aqui, estou aqui. Para que você precisa de mim?" E ele não está nem, nesse primeiro momento, ele não está nem pensando que é Deus quem está chamando ele, né? Deus ainda não se revelou para ele e ele acha que é Eli quem está falando para ele. Ele já era ancião no templo, era consagrado, então por isso ele dormia no templo, ele permanecia no templo basicamente o tempo inteiro. Então Samuel achou que fosse Eli quem estava chamando ele, mas com a experiência, com a sagacidade de Eli, ele percebe que, na verdade, quem está chamando ele é o Senhor. É a maneira com que Deus está se revelando para Samuel. É essa primeira revelação de Deus para Samuel. E é muito belo perceber como muitas vezes a voz de Deus ela é mediada para nós. Ela não é algo imediato, como assim, aparece um letreiro do céu que nos diz o que a gente deve fazer. Mas ela é intermediada por alguém. É muito belo perceber como essa vocação ela não demonstra somente um desejo de servir a Deus, mas um desejo de servir amplamente, né? Se ele estivesse chamando ele, por exemplo, vá ali limpar o banheiro, vá ali lavar uma louça, vá fazer algo simples, ele estava com essa disposição de acolher com carinho esse chamado, né? E se dispondo ao serviço. Evidentemente, na vida de Samuel, o chamado do Senhor, o chamado de Deus na vida dele se expressa como ser profeta. Mas
Cada pessoa tem um chamado especial, cada pessoa tem um caminho único a ser trilhado para Deus, né? Porque a nossa essência é a imagem de Deus. O nosso desejo do coração mais profundo é ir para Deus. Um escritor inglês católico muito conhecido, o nome dele é Chesterton, ele dizia que a pessoa que vai no prostíbulo buscando prazer, no fundo ela está buscando a Deus, só que no lugar errado. Ela está buscando encontrar a felicidade, mas a felicidade verdadeira a gente só encontra em Deus. Agora, como essa felicidade, como esse chamado ele vai se dando, né? Ele vai se dando no nosso ordinário, ele vai se dando no nosso cotidiano. É por isso que eu gosto muito da espiritualidade de São José Maria Escrivá, porque ele vai focar exatamente nisso. A doutrina dele é exatamente essa, né? Seja santo no seu dia a dia, seja santo nas coisas que você faz. Você não vai ser santo só quando você vai à missa, só quando você reza um texto, só quando você reza um rosário. Você vai ser santo oferecendo a sua vida a Deus, e não só às vezes 15 minutos no dia, 5 minutos no dia, às vezes meia hora na semana, né, quando vai numa missa no domingo, ou às vezes nem isso, mas a gente não vai ser julgado no fim da nossa vida pelo quanto de coisas boas a gente fez para Deus, mas o quanto a gente amou, a qualidade do que a gente fez e não a quantidade do que a gente fez, né? Quanto de amor a gente pôs nas pequenas coisas. E aí também entra a doutrina de Santa Teresinha, e esse chamado de Samuel ele é muito bonito porque ele expressa essa disponibilidade, essa gratuidade de servir, essa gratuidade de estar com Deus, essa gratuidade de amar. Porque no fundo é isso, a gratuidade de amar, porque o amor não tem preço, o amor não tem, eu só vou fazer tal coisa se você me der algo em troca. Tá bom, Eli, eu vou te atender, mas eu vou querer algo em troca depois. Não, não é isso. Essa disposição, como a gente falava na oração de ontem, não é uma disponibilidade de resignação, de fazer as coisas com a boca amarrada, mas é exatamente esse intuito, esse desejo de fazer as coisas com o abandono em Deus. E é isso que leva a Samuel a cumprir esses desígnios de Deus. E é isso que torna a vocação dele belíssima. Responsório, Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E aqui no versículo 5, é feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. É muito interessante isso porque o caminho de Deus é o caminho verdadeiro. A nossa vocação é caminhar para a verdade. A nossa vocação é servir a Deus. Isso tudo é a mesma coisa. A nossa vocação é a santidade, a nossa vocação é sermos fiéis à nossa essência. A nossa vocação é sermos nós mesmos, porque a nossa essência é a imagem de Deus. E se nós somos verdadeiramente essa imagem de Deus, a gente está cumprindo a nossa vocação, a gente está cumprindo esse chamado inicial de Deus, que não é exatamente como a nossa vida se expressa objetivamente, né? Então, se você é religioso, religiosa, se você é padre, se você é leigo, se você é pai de família, se você é mãe de família, isso não é o mais importante. O mais importante é a caminhada com Deus. Isso não significa que as outras coisas, os outros aspectos da vida não estejam integrados nesse seguir a Deus, nesse servir a Deus. É exatamente esse o ponto. Com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com aquilo que Deus nos oferece, com aquilo que Ele nos chama, a gente vai servir a Deus.
com os instrumentos que Deus nos dá, a gente vai servir Ele. É tudo uma coisa só, não existe separação de vida espiritual e o resto da nossa vida, né? E esse é todo o propósito da oficina de oração. Caminhar em comunidade, caminharmos juntos nesse intuito de integrar cada vez mais a vida de oração com a nossa vida pessoal. Levar Deus também para a nossa vida nos outros momentos da nossa vida. E ir percebendo com as leituras e percebendo com os salmos, os responsórios, como o povo do Antigo Testamento fazia isso, como o povo de Deus fazia isso, e beber dessa fonte da palavra de Deus, dessa fonte que são as Sagradas Escrituras. Então eu te convido agora para colocar em oração, colocar em intenção a sua vida, a vida daquelas pessoas que te rodeiam, e pedir a Deus que Ele se manifeste e que com cada vez mais clareza a gente consiga estar tendo a vontade de Deus na nossa vida, que a gente consiga cada vez mais perceber a presença de Deus, a presença da vontade de Deus na nossa vida. Não somente como algo abstrato, uma ideia, mas a presença de Deus no nosso cotidiano, a presença de Deus que nos chama no nosso cotidiano, a sermos felizes no nosso cotidiano. E vamos concluir a nossa oração com as palavras que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar conosco hoje. Espero rezar com você em breve. A paz esteja contigo.